Olá, nossos seguidores, olá, comunidade acadêmica, mestrandos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso videocast, Gestores do SUS, Vozes que Constroem o Cuidado. E nós temos o prazer hoje de receber a doutora Leide Diana Arruda Mota. Lembrando que esse nosso videocast, ele é uma parceria entre a Web Rádio Lages e o mestrado profissional em gestão em saúde da Universidade Estadual do Ceará. Nós temos o nosso prazer de receber então a doutora Leide, que tem uma vasta experiência, né, em vários serviços de saúde, público-privado. A doutora Leide já foi gestora da Secretaria Estadual de Saúde, coordenando importantes projetos, né, doutora Leide? E a doutora Leide, atualmente, ela atua na unidade SESC Torre Saúde. Doutora Leide, também é importante frisar aqui, já foi secretária de saúde da cidade de Quixadá, aqui no nosso estado, e tem aí uma importante contribuição, por isso que ela é uma convidada muito importante para o nosso videocast, né, doutora Leite? É muito importante, né, estar aqui hoje. Estou muito feliz pelo convite da professora Mardenha, que coordena esse laboratório de gestão e inovação em saúde aqui da Universidade Estadual do Ceará. Sou egressa dessa universidade, fiz meu mestrado em saúde coletiva nesta casa, que eu tenho muito respeito e admiração por todos aqueles professores que nos ensinam aqui a ser gestores qualificados para trabalhar melhor essa saúde coletiva do nosso estado e do nosso país. É um prazer estar aqui. Leilson Lira é também um grande amigo, né? A gente trabalhou junto na Secretaria do Estado. A gente fez viagens para as regiões de saúde, uma missão de fortalecer os municípios e levar projetos do Estado em 2021. Então, estou muito feliz em reencontrá-lo aqui, né? Estou sabendo que agora você é professor dessa casa, do curso de medicina, então eu fico muito feliz e dizer que foi muito bom eu ter aceito esse convite para reencontrar pessoas tão importantes aí na nossa caminhada de gestão do SUS. Meu nome é Leide, né, já falou Cleilson, sou enfermeira de formação, sou especialista em gestão do SUS, em auditoria do serviço público e privado e também sou mestra em saúde coletiva nessa casa. E aí comecei a trabalhar muito jovem, né, na saúde pública e sou muito grata por ter começado a minha vida profissional na saúde pública, porque hoje a pessoa humana que eu me considero ter me tornado tem muito a ver com a minha militância no Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema de Saúde contribuiu para a minha formação profissional, mas também pessoal, a qual eu tenho muito orgulho de ter me doado, né, trabalhado muito em prol das pessoas a qual eu fui responsável, seja por uma coordenação, por uma gestão de secretaria de saúde, seja por uma assessoria técnica, mas tudo isso a gente faz com muito amor para entregar para o cidadão um resultado, né, de melhorar o acesso de saúde dessas pessoas que precisam do nosso Sistema Único de Saúde. Perfeito. Eu queria dizer que é um prazer também reencontrá-la, né? Que bacana que a gente está se reencontrando num momento como esse para ter uma conversa muito importante. E assim, aproveitando, lembrando que o nosso videocast ele tem um objetivo de dar a voz justamente aos gestores que fazem diferença no SUS, né? Então a doutora Leide, ela é uma das que fazem diferença no Sistema Único de Saúde, isso é muito bom. Trazer as reflexões, desafios, conquistas. O Sistema Único de Saúde ela é muito feito dessas duas coisas, né? Tanto desafio quanto conquista. A gente está aqui hoje com a doutora Leide para que ela possa nos trazer um pouquinho dessas conquistas, esses desafios que ela, né, tem aqui para compartilhar bastante da sua trajetória. E aproveitando, doutora Leite, queria lhe perguntar como foi sua trajetória para chegar até a gestão em saúde. Vamos lá. Eu iniciei como toda boa enfermeira inicia, né? Iniciei na assistência à saúde. Então, fiz assistência em hospitalar, a atenção primária de saúde, que eu me apaixonei por essa gestão de território, essa troca de experiências, né, entre profissional e usuários. E aí, a partir dessa minha primeira experiência, né, fiz com muita dedicação, aí você é vista por alguém que você é convidado para assumir a coordenação da atenção primária de saúde. Então, eu comecei na coordenação da APS de um pequeno município do nosso estado, foi Guaramiranga. Logo em seguida, eu fui secretária de saúde, aí passei mais ou menos 6 anos na gestão, e a gente consegue. O que é que nos motiva na gestão pública, né? Eu até peço que os colegas, enfermeiros ou profissionais que são convidados a ser gestores de saúde, que é um desafio prazeroso, porque quando você transforma algo, entrega algo, inova na gestão de saúde pública,
você consegue aí realmente se alegrar pela entrega que você faz para o cidadão que precisa desse nosso serviço. Então, é importante que o SUS tenha pessoas comprometidas e que se dediquem a esse serviço. Comecei dessa forma, em seguida fui trabalhar como assessora técnica de municípios, fui colaborar nas festas do Estado, como assessora técnica do Estado, e aí passei longos anos no Estado, foi uma escola, né? Entrei na gestão do Henrique Javi, né? Que foi o secretário de saúde na época que eu comecei, era o secretário de saúde que eu iniciei na CESA, e aí percorri várias gestões, encerrei na CESA na gestão do Dr. Marcos Gadelha, quando nós nos encontramos, né, nas missões aí, fortalecimento das regiões de saúde, e em seguida também fui professora, né, da Universidade Estácio, na parte de especialização, e na auditoria e na gestão de saúde, e também colaborei na Secretaria de Saúde de Fortaleza através da coordenação de uma OS, né, que faz a gestão compartilhada com o SUS, a qual eu tive o prazer também de conhecer várias pessoas na Secretaria de Saúde de Fortaleza, que é um território que tem bastante desafios e que exige da gente muita dedicação, né, muita inovação, uma gestão coordenada para poder atuar nesses territórios da atenção primária de Fortaleza. E aí, daí então, fui para Quixadá, Secretaria de Saúde de Quixadá, foi 2 anos de desafio por lá, e lá, o que eu entreguei de positivo, né? Porque a gente começa uma gestão, a gente se pergunta, o que é que eu quero entregar para a sociedade? Porque nós estamos sendo pagos com dinheiro público, a gente tem que estar ali para atender a necessidade dos usuários e principalmente para deixar uma entrega. E eu consegui melhorar os indicadores de saúde de Quixadá. Então, para mim, isso foi a maior conquista de um município que tinha indicadores muito abaixo da expectativa da região. E aí a gente consegue melhorar esses resultados. Então, a gente consegue ver essa melhoria como uma entrega, né, de um esforço coletivo entre trabalhadores da saúde, gestão e também dos usuários. Então, acredito muito que a gestão ela tem que ser participativa. Perfeito. A melhor forma de você inovar é quando você traz para a gestão, para perto, todos os atores capazes da transformação que o SUS precisa. Uma trajetória, como a gente consegue perceber, muito longa e que passou por vários níveis de atenção, né? Porque a gente pensar níveis de atenção mais no sentido das esferas, né, do Sistema Único de Saúde, tanto municipal quanto estadual. E aí cada esfera dessa, a gente encontra aquilo que é desafiador. O Sistema Único de Saúde ele é um sistema muito grande, né? Como a gente sempre comenta, a gente sempre fala, né? Tem vários outros videocast aqui que a gente fala muito, sempre se repete muito, né? Que o Sistema Único de Saúde ele é muito desafiador. Mas eu acho que o que a doutora Leite coloca na sua trajetória é algo que fica muito significativo para a gente, que é o compromisso, né? A trajetória de um bom gestor no Sistema Único de Saúde passa muito pelo compromisso que ele tem com aquilo, com indicadores, e aí para que isso aconteça tem um planejamento que você tem que fazer, enfim, né? Há muitos desafios também, né, doutora Leide? Aí vem uma pergunta que eu queria lhe fazer também, era os maiores desafios que você enfrentou aí nessa sua trajetória, uma trajetória muito interessante, muito bacana, mas imagino que tenha tido alguns desafios, né? Que desafios você pode nos contar aí? Foram inúmeros, né? Mas eu vou focar aqui na gestão municipal de saúde, né? Que a qual você é o gestor responsável sanitariamente por um município, né? E legalmente. E aí, na gestão municipal de saúde, o que é que eu destaco? Eu acho que o principal desafio é o subfinanciamento da saúde, né? É um desafio porque a população bate a sua porta, ela precisa do acesso, da integralidade desse cuidado, em um tempo oportuno, e muitas vezes você não consegue, e muita coisa também a gente tem que entender que o município não resolve sozinho, que é regionalizada a saúde e que o Estado também garante essa integralidade do cuidado. Então, é um desafio muito grande o subfinanciamento do sistema de saúde e, principalmente, né, acredito que o tempo oportuno para você conseguir entregar esse acesso de forma integral para que evite o agravamento do adoecimento daquele cidadão que tanto precisa desses serviços de saúde, né, que são diversos. Um outro ponto que eu destaco como um grande desafio, que isso todo gestor municipal de saúde já passou, que é essa necessidade de sensibilização dos atores políticos. Os atores políticos eles precisam compreender a importância do SUS para a vida
daquele cidadão ali do seu município ou do seu estado. Então, os atores políticos, sensibilizar ele enquanto gestor, para que ele possa lhe garantir condições de trabalho para você fazer a entrega do planejamento que você realizou para poder atender determinada situação de saúde. Um outro desafio que eu vejo hoje a nível de Brasil, quando eu comecei na gestão pública, eu tenho mais ou menos mais de 15 anos que eu atuo, né, na gestão de saúde, a gente tinha planejamento estratégico, a gente tinha era feito em nível de região de saúde e a gente esperava que esse planejamento ele ia para a esfera estadual, né, para a esfera nacional e que o nacional ele fizesse o aporte de receitas do SUS mediante a esse planejamento estratégico. Aquilo que a população precisava estava mapeado ali. Quais são os meus assistenciais na minha região que a população não está tendo acesso? Então, eu ia lá naquele planejamento, eu dizia que eu precisava, tanto de acesso como também de investimento na saúde, para garantir esse acesso. E aí o Ministério acatava o planejamento e chegava a partir dali, eles planejavam como é que seria o repasse para esses municípios, para desenvolvimento dessas ações estratégicas a nível de região de saúde, de estado, de município. Quando a gente tem uma nova era, hoje, vivenciada de financiamento do SUS, não é mais com base somente nesse planejamento. A base maior hoje é através de emendas parlamentares, né? E aí ficam muito direcionadas aos agentes políticos. E aí a importância do gestor municipal caminhar junto com seu agente político para sensibilizar quais são as potencialidades, quais são as dificuldades, os desafios que o município apresenta para que esses recursos eles cheguem para atender de fato aquela população que precisa, seja no município, né, ou na região, porque muita região tem os municípios que são polos, que são os estratégicos, que têm maior capacidade de resolução dos problemas, né, que tem mais equipamentos de saúde instalados. Então, é um desafio que a gente tem que ter, que é sensibilizar esse agente político para que esses recursos que hoje vêm em grande parte não baseado no planejamento que era feito, mas baseado muito nas emendas, né, que são direcionadas ou para a construção de um equipamento, ou para a questão do financiamento de um projeto, mas tem que estar de encontro com a necessidade. Né? Hoje o estado do Ceará avançou bastante na questão da oncologia, porque como lá na ponta a gente sentia a dificuldade do acesso do nosso usuário ao serviço de tratamento de câncer em tempo oportuno. Então hoje o estado está tentando trazer esse vazio existencial para que possa ser minimizado ou reduzido ao máximo para que a população tenha acesso em tempo oportuno. A gente sabe que uma pessoa com uma suspeita de um câncer, ela tem pressa em ter esse resultado, ela precisa ter esse encaminhamento do tratamento, ela precisa o diagnóstico em tempo oportuno, o tratamento em tempo oportuno, para que ela possa ter aí a sua recuperação, né, daquele problema que ele apresentou. E às vezes eu fico pensando, sabe, Leilson, que a gente, quando está na gestão pública, eu acho que a gente tem que agradecer a Deus por a gente ter a oportunidade de poder fazer pelas pessoas, né? De poder opinar, discutir problemas relevantes da saúde, né? E lutar para que esses desafios sejam minimizados. Mas quando a gente é paciente, a gente tem uma outra visão, porque a gente fica sensível, nosso psicológico fica abalado, e a gente quer resposta. E aquilo que a gente está sentindo em tempo oportuno. E a gente tem medo do que tem por vir nesse resultado, nesse tratamento. Então, eu me ponho muito... Uma das coisas que eu mais coloco na minha vida profissional é a empatia pelo cidadão, pelo outro. Sem dúvida. Né? Todo mundo que precisa do SUS, né? O SUS é um gigante. Eu tenho que elogiar o SUS, né? Porque o SUS é um gigante, ele faz muito. Mas nós temos muitos desafios ainda para entregar para a sociedade aquilo que ela merece, que é um cuidado integral, com equidade e em tempo oportuno, e que tenha eficiência, né, nesse cuidado em saúde. Sem dúvida. Uma coisa que aparece muito nessa sua fala, né, é o desafio político que é o Sistema Único de Saúde. Né? A gente pensa, você falando isso, eu estava pensando das inversões que a gente tem ultimamente dos atores do Sistema Único de Saúde, porque, por exemplo,
Os usuários do Sistema Único de Saúde são importantes atores. Com base nesses usuários, nas demandas que eles nos trazem, que a gente tem que pensar o que devemos viabilizar para essas pessoas. E nós temos percebido algo contrário. Nós temos um outro ator, porque esse deputado, esse senador, essas pessoas que estão envolvidas, né, nessa política, elas também são atores, não deixam de ser, como você bem destacou, mas eles estão definindo nossas prioridades no Sistema Único de Saúde. E isso realmente é algo muito ruim para a gente, né? E isso faz até a gente refletir como um desafio muito grande a caminhada mesmo de consolidar cada vez mais o controle social no SUS. Eu acho que essa sua fala nos traz essa preocupação, né? Um desafio muito grande que a gente vai ter que realmente pensar enquanto universidade, pensar enquanto gestores, como é que a gente pode superar esse desafio. E vejo também na sua fala, que a gente consegue perceber claramente, né, que o gestor ele tem que ter esse compromisso, não é aquela coisa de que fica muito para o profissional a importância de ter uma prática clínica, uma prática de cuidado mais humanizada, mas o gestor também tem que ter esse pensamento, né? Porque a decisão política do gestor, que leva à formulação de alguma coisa, de alguma política, um projeto, uma ação, também vai passar para essa sensibilidade que tem, né? Então você traz muito isso também. Eu considero até isso uma forma de inspiração para os gestores, novos gestores, né? Para vocês que nos acompanham, que estão aí nos cargos de gestão. Eu vejo como uma inspiração. Eu queria até aproveitar e perguntar o que é que mais você poderia citar da sua trajetória como exemplos de inspiração para que as pessoas que estão aí chegando na gestão ou que já estão na gestão e que desejam, né, cada vez mais se consolidar como gestores comprometidos com o SUS. Acredito que vivi muitas coisas muito significativas no SUS, né? E que guardo muitas lembranças positivas dessa trajetória, que às vezes você fica longe da família, o telefone é ligado 24 horas, mas você tem que estar ali pronta para transformar aquela realidade, né? Contribuir, de fato. Então, eu destaco aqui duas premiações que eu tive, né, na gestão pública, no Mostra Brasil Aqui Tem SUS, uma envolvendo a participação popular, né? A gente está promovendo essa participação, fortalecendo ela, dentro das conferências de saúde, que vão nos dar ali, como é que se diz? Nosso caminho, né, nosso arcabouço de construção do plano de saúde, que são as propostas que vêm do povo, que tem que estar no nosso planejamento de saúde, né, no nosso plano de saúde, nosso programação anual de saúde. E um outro projeto que é relevante, que eu destaco, foi em Quixadá, já recentemente, a gente conseguiu pegar as vacinações, né? A meta da vacinação estava toda no vermelho, a gente conseguiu deixar ela em cores mais bonitas, né? Azul, verde, e a gente conseguiu melhorar também a cobertura vacinal, que ficou com vários desafios pós-pandemia, essa cobertura vacinal. Então, foi um desafio bem legal, que a gente teve esse trabalho premiado a nível nacional. E eu destaco uma coisa que me fez muito feliz no SUS, que eu adoro inovação. Então, a gente, com o professor André Capara, até na época trabalhou comigo nesse projeto, na CESA. E na época eu já havia secretário, eu tinha a condutora, a doutora Socorro Martins, né, que hoje foi a Saúde de Fortaleza, e o doutor Marcos Gadelha era meu secretário executivo da época. Então, a gente teve uma consultoria do banco, né, do governo americano, que veio o consultor nos orientar sobre como inovar diante dos desafios do nosso Estado na saúde. E um dos projetos que eu tive a oportunidade de liderar, junto com esse momento inovador que a CESA viveu, foi o projeto, né, de empoderamento das pessoas com condições crônicas de saúde, né, com cronicidades, com doenças crônicas de saúde. Nosso grande desafio hoje é a hipertensão e diabetes, né? A gente tem uma população que vai envelhecendo e vai adoecendo, e é um desafio que lota, às vezes, com a agudização nossas unidades básicas de saúde, a nossa UPA. Por isso, da importância da atenção primária de saúde, né, dentro desse cuidado com a doença crônica, mas principalmente de projetos que possam ativar o cidadão. Então, foi muito relevante essa construção desse projeto, e eu não consegui implantar ele na CESA, porque chegou a pandemia, mudou a gestão, chegou a pandemia, mas eu tive a oportunidade de implantar ele em Quixadá, né? E também ele foi concorrer à premiação, não foi premiado, mas concorreu à premiação a nível nacional. A gente foi inscrito para levar o trabalho até a Brasília, né, no Congresso Nacional de Saúde, Municipal de Saúde. E esse projeto lá, ele foi muito significativo, porque a gente conseguiu implementar, a gente conseguiu observar
o quanto é importante o cidadão ser ativado para fazer o seu autocuidado de saúde. O médico, o enfermeiro, eles dão apoio. Mas o cidadão tem que ter habilidades e conhecimentos básicos para exercer o cuidado com a sua saúde, principalmente em uma doença crônica, que ele vai conviver com ela para o resto da vida. Então, ele vai estar 2 vezes no ano no consultório médico, 4 vezes no ano, mas ele vai estar o tempo todo, o resto do ano, consigo mesmo. Ele vai fazer a escolha da alimentação dele, fazer a escolha do que ele vai fazer para manter o controle da sua cronicidade e ter a doença crônica, mas conviver bem com ela e ser feliz mesmo com essa doença crônica quando ele adquire esses conhecimentos. Então, esse projeto foi baseado, até na época, num projeto desenvolvido na Universidade de Stanford, que a gente desenvolveu esse projeto, a gente pegou o que foi desenvolvido lá, a gente tentou traduzir as experiências no mundo todo para tentar construir esse projeto a nível de Ceará. Né? Espero ainda que um dia a CESA implante esse projeto a nível de estado, para que vire uma política, né, de ativação dos usuários, para que a gente possa ter a cuidar da doença crônica entre profissionais e o cidadão compartilhado, que é isso que a gente tanto quer para enfrentar o desafio das doenças crônicas aqui no nosso estado e no nosso país. Fica a inspiração, de fato, de você, como um bom gestor, também procurar projetos que tenham um impacto significativo de mudança na vida das pessoas, né? As pessoas com cronicidades, né? Que é cometida por alguma cronicidade, por exemplo. Leilson, eu vou falar uma coisinha para ti. Sim. Que eu achei interessante nesse projeto. A gente formou profissionais de saúde em líderes e eles formaram as pessoas nos seus territórios. Sim. E Quixadá tem uma região que é rural, né? É bem distante da sede. E lá nessa região, eu achei interessante uma foto que me enviaram da equipe que estavam fazendo a oficina com essas pessoas. As pessoas iam toda semana para aquela oficina durante 6 semanas. Ia numa carroça, um casal ia numa carroça, e eles iam lá para a unidade básica, onde acontecia o grupo, que é onde eles tinham lá, né, eles tinham facilitadores que eram profissionais de saúde, para poder eles desenvolver suas habilidades e conhecimentos. E assim, foi uma experiência que eu achei incrível, né, porque quando você oferta essa transformação, as pessoas, elas abraçaram. Sim. Mesmo na zona rural, mesmo, né, então assim, achei fantástico, uma coisa emocionante a gente ver quando a gente faz algo novo e que as pessoas, né, se esforçam para poder estar ali, adquirindo um novo conhecimento, né, uma nova formação, junto com a equipe que cuida dela ali no dia a dia na questão primária de saúde. Então, foi algo emocionante. Significou muito ver como as pessoas, né, se locomoviam até ir ao local que era feita a oficina de autocuidado. Perfeito. Isso mostra, inclusive, que o Sistema Único de Saúde, ele de fato funciona. Ele chega até para quem a gente imagina que talvez não chegasse, né? Por exemplo, esse projeto, às vezes pessoas numa zona rural, de uma cidade pequena no interior, não é o caso que Quixadá é uma cidade tão pequena, mas regiões mais afastadas da sede da cidade, né? Então, assim, mostra realmente como é possível, de fato, um gestor comprometido também, né, fazer a diferença na vida das pessoas. Bacana. Lembrando que você que nos acompanha gostando desse vídeo, pode compartilhar nas redes sociais, certo? Compartilhar o nosso vídeo. Muito importante que quanto mais a gente consiga levar essas informações até para mostrar não só a prática do gestor, mas como o SUS ele funciona da melhor forma possível. Leite, você estava comentando aí, né, da parceria com a universidade em projetos, achei muito bacana. Isso lembra muito para a gente a importância da formação, né? Sempre que a gente fala assim de universidade, está falando de formação em saúde. A gente queria te perguntar qual é a influência da formação na prática do gestor. Você pode até trazer um pouquinho isso para você. Como foi que a sua formação, e a gente, da forma mais ampliada, tanto a nível de graduação, pós-graduação, como é que isso influenciou na sua decisão para se tornar uma gestora de saúde pública? A formação ela é muito importante, né? Porque o bom gestor ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter amadurecimento, né? Ele tem que conhecer a Constituição, tem que conhecer as leis orgânicas, ele tem que conhecer as portarias e o Ministério vai ali trabalhando com novas políticas, né? As políticas vão se transformando, Então a gente precisa estar sempre estudando. Então a minha formação é enfermagem, né? Sou enfermeira, e enfermeiro está pronto para tudo. O enfermeiro ele tem uma visão ampla do processo de trabalho, ele tá dedicado a aprender de uma forma bem mais diversa
né? E enxergando assim o todo, né? De qualquer processo de trabalho. Então, ser enfermeira ajuda muito, tanto que a maioria dos colegas gestores, eles são, a grande maioria, enfermeiros, né? Então, tem muitos enfermeiros atuando na gestão pública, né? E uma outra questão, né? A especialização, lidar amadurecimento, lidar conhecimento. Eu sempre dizia assim, quanto mais eu estudava, mais eu tinha medo de errar. Porque o estudo, ele dá prudência, ele dá responsabilidade. De você fazer a coisa da maneira melhor possível, mais assertiva possível, pensando ali, né, nos riscos. Então, ele dá uma gerenciamento maior de risco. Então, essa auditoria ela foi muito importante também na minha prática de gestão pública. E a de gestão do SUS, que fez eu conhecer melhor os sistemas. O SUS é muito sistemas e serviços de saúde como um todo, que a gente trabalha no dia a dia no SUS. E o mestrado, né, aqui da UES, ele é uma escola, né, uma escola dedicada a produzir ciência para fortalecer o Sistema Único de Saúde. Então, o papel da universidade é muito importante no fortalecimento do SUS, como promotor, indutor, né, de transformação científica, de pesquisas. E aí a gente fica falando, às vezes, assim, qual é o papel do Estado nisso? O Estado ele tem um papel muito importante, porque a universidade ela tem que estar como uma prioridade a ciência, a pesquisa de qualquer governo, para que a gente possa desenvolver políticas públicas baseadas em evidências e fortalecer o Sistema Único de Saúde. É dessa forma que eu vejo o poder da formação da universidade e do apoio, do aporte, né, do Estado priorizar esse fortalecimento das nossas universidades, né, aqui no nosso Estado e em todo o país. Né? Então, os governos têm que enxergar a formação, a universidade como algo potente da transformação do SUS. Perfeito. Não é porque eu sou enfermeiro também não, mas eu concordo com relação à enfermagem, né? Nós estamos realmente... nós vivenciamos muita coisa durante a nossa formação, né? A gente sai com uma ideia, né, realmente muito grande do que é também fazer aquilo que é o cuidado e aquilo que é gerencial de gestão também. E é muito interessante, Leide, quando você fala, né, de como a universidade... Você falou uma coisa que eu acho fantástica, né? Essa coisa de você tomar decisões políticas também baseadas em evidência. Eu digo também baseado em evidência porque, como você colocou na sua trajetória, inclusive com projetos que você ganhou, né? E também não deixa de ser também isso não deixa também estar em evidências científicas, que é a importância da participação do usuário. Mas isso também orienta políticas, né? Mas as evidências científicas, ou seja, a nossa produção daquilo que nós precisamos mudar, transformar no Sistema Único de Saúde, também precisa estar caminhando junto com a universidade. Então, você que é mestrando, inclusive você que é mestrando em gestão em saúde, né, no nosso mestrado profissional em gestão em saúde que nos acompanha, vejam aí a importância que é, né, esse lugar, ocupar esse lugar que é a universidade de transformação, de produção de saberes, essa conexão se estabelece com a prática de gestão do Sistema Único de Saúde. Totalmente. Né? Bacana. E aí, uma das coisas que você também comentou na sua fala, né, que é sobre inovação. Eu acho também que também são desafios, mas são desafios de inovar, mas são desafios que são possíveis, né? É uma possibilidade também de acontecer, que é essa inovação. Na sua visão, quais são os caminhos que existem para que a gente possa inovar na gestão em saúde pública? São muitos os caminhos, mas a gente tem que tentar equilibrar tecnologia e metodologias. E aí também entra o papel da universidade, né? Como um fomentador de pesquisas que geram evidências, que nos ajudam a construir, seja lá um aplicativo, seja lá uma metodologia, uma tecnologia que possa fortalecer o SUS. Em que sentido a inovação tem que acontecer? Ela tem que beneficiar, principalmente, a questão do acesso. O acesso em tempo oportuno e de forma eficiente. É o que nós buscamos. Dentro desse tanto desafio que a gente vivencia no dia a dia no Sistema Único de Saúde, para poder consolidar o nosso sistema. A população tem que se sentir, tem o acesso. E as tecnologias, a metodologia e a inovação ela tem que vir de encontro a isso. Né? A gente garantir o acesso de maneira equitativa, com equidade, mas principalmente, né, com eficiência, primando o princípio da integralidade desse cuidado, em todas as suas dimensões que aquele ser precisa para ter sua saúde recuperada, né, ativo no
sua vida familiar. Perfeito, né? Aquela coisa que se considera, por exemplo, diretrizes, protocolo, aquilo que você consegue criar de novo para viabilizar, melhorar esse acesso, melhorar esse cuidado. Então, são estratégias de inovação. Como eu disse, né? Não é muito fácil da gente conseguir fazer, porque envolve muitas coisas, inclusive conhecimento, né? E muitas Mas é vezes, possível. muitas vezes a gente não inventa a roda. A Isso. gente busca outras experiências, né? Outras evidências que foram desenvolvidas em outro lugar ou em outro país, para também estar fortalecendo o nosso sistema único de saúde. Eu tenho muito orgulho do nosso SUS e eu acredito que a gente tem muito ainda a inovar e a consolidar esse grande sistema de saúde que a gente tanto ama e que serve, que está junto de milhões de brasileiros, de todos, né? Porque a gente está em todo lugar. A gente está nos restaurantes, nos aeroportos, nos portos, a gente está nas unidades básicas de saúde, nas UPAs, nos hospitais, na questão do tratamento renal, né, hemodiálise, do tratamento oncológico, a gente está na questão. Então, a dimensão do SUS na vacinação, na proteção, na prevenção. Isso. Então, no tratamento das pessoas com, seja lá, né, com HIV, AIDS, então o SUS ele é uma potência. Nos transplantes, que o nosso estado é um grande aí, modelo, né, do sistema único de saúde na questão de transplantes que são realizados no nosso estado. E agora a gente teve um hospital novo, né, que é o hospital da UES, que acredito que é universitário, a UES ganha muito com isso, sim, fortalece a formação, né, dos alunos acadêmicos de medicina e principalmente quem ganha com isso é a sociedade, é a população, são os usuários desse sistema único de saúde com mais acesso, com mais garantia de serviço de saúde de qualidade o nosso povo cearense. Sempre inovando, né? Porque as inovações fazem muito parte da história da saúde pública do estado do Ceará, né? Nós inovamos na questão dos consórcios públicos, né? Exatamente. Inovamos, então são várias políticas, estratégias, metodologias, tecnologias que a gente construiu e que ainda tem muita coisa a ser construída. E eu espero, né, que as universidades sejam fortalecidas pelas gestões, pelos agentes políticos, para que a gente possa ter mais ferramentas que apoiem para fortalecer o nosso sistema de saúde, mais equipamentos, mais tudo, né, para que a população sinta que a presença do nosso sistema de saúde com qualidade, com eficiência. Exatamente, nossa luta aqui diária na Universidade Estadual do Ceará, né? Doutora Leide, uma mensagem final para as pessoas que acompanham aqui o nosso webcast, nosso videocast. Mensagem final? Principalmente para aqueles que estão militando no sistema único de saúde, né, hoje na área privada, mas que tem um serviço social muito grande, um braço social muito grande, que é o Serviço Social do Comércio, SESC, que é da FEComércio, que tem como presidente o Luiz Gastão. Meu diretor foi meu primeiro chefe na CESA, quando eu entrei na CESA, foi o Rick Javi, que hoje é diretor do SESC. Estou numa área que não é 100% SUS, mas a gente tem um braço social, né? A gente não é SUS, mas a gente tem um braço social, um serviço privado, que também pensa, né, nesse papel significativo de estar trazendo algo de novo para a sociedade, né, para servir a sociedade. A gente serve os comerciários, seus dependentes, e todo o público geral, mas também a gente serve, uma parte do nosso serviço é gratuito, que serve à comunidade, às pessoas. Mas no SUS, eu acredito muito que quem está iniciando agora a sua gestão no SUS, primeiro, se tiver com vontade de cuidar do outro, se doar, né, de ser, como é que se diz, transformação do sistema de saúde, abraça. Porque o SUS, ele é desafiador, mas ele é apaixonante. Então, parece uma cachaça que a gente toma e quer tomar cada vez mais, porque sempre tem algo a melhorar, pensando principalmente no nosso centro, tem que ser o cidadão, né? Então, quem tiver essa aptidão, essa vontade, abraça. O desafio maior é aquilo que eu falei, caminhar sensibilizando o seu agente político a estar junto, enfrentando e resolvendo os problemas que a população enfrenta. Acho que é mais isso, né? Um desafio que a gente, que o SUS abrace o SUS, ame o SUS. Se você é um trabalhador da assistência, um trabalhador de saúde, que você faça a diferença aonde você estiver, porque a população, o nosso povo merece. Quem está doente, está carente, está sensível e o nosso povo precisa desse cuidado. Que todos nós possamos servir aí o SUS com o máximo de empatia e de amor. Perfeito, né? Ficou a mensagem então aí para quem nos acompanha. Lembrando que se você gostou, compartilhe esse videocast. Queremos agradecer demais a participação,
né? Agradecer demais da doutora Leide, né? Nossa participação. Você tem algum conselho, doutora Leide, para quem está iniciando a gestão do SUS? E você que leu uma palavra que represente sua experiência como gestora. A palavra que representa a minha vivência no SUS é humanização. E agora entrou como princípio, né, da nossa lei orgânica, né? O princípio agora entrou a humanização entra como princípio de saúde. E é a palavra que eu deixo para que a gente que vai servir ao SUS não deixe de pensar em como todos os dias eu posso humanizar mais ao acesso das pessoas no sistema. Então, eu queria muito agradecer-lhe. Primeiro de ter ele revisto aqui, da gente Igualmente. se reencontrado, Isso. né? Da gente estar aqui nesse bate-papo. Muito feliz pela sua trajetória também profissional. Obrigado. Tá? E agradecer a Mardenha, a professora Andréa Caprara, a professora Salete, a todos aqueles que fazem aqui, né, esse escritório de inovação, essa coordenação de inovação, gestão da saúde. E agradecer à universidade por ter me ajudado na minha formação e por tudo que ela representa, né, de entrega, né, de pessoas que são capacitadas para fazer a diferença no SUS. Foi um prazer reencontrá-la, né? Dizer que a universidade está sempre de portas abertas, né? Que sempre que você quiser, a Universidade Estadual do Ceará, a Web Rádio Lages, né? Sempre é um prazer recebê-la. Nós estamos encerrando aí o nosso videocast. Gestores do SUS, vozes que constroem o cuidado, com a participação da doutora Leite. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer.